Obrigado, irmãos. É um prazer muito grande rever os irmãos. Agradeço muito a confiança de poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Não posso deixar também já de fazer menção para que também colaborar com o irmão que falou sobre me desculpe, eu esqueci o seu nome. Falou sobre a oração na madrugada. Ciro. Ah, Ciro, muito bem. É muito bom receber esse desafio, sem dúvida, que o Senhor nos ajude a unir nossas forças em oração para clamar ao Senhor, né? Precisamos muito disso. Muito obrigado, irmão, por esse desafio tão importante de sermos relembrados, né, dessa história, tantos versículos bíblicos que são irrefutáveis quanto a essa prática, né? Então, quero compartilhar com os irmãos no livro de Romanos nessa noite. O livro de Romanos é um presente de Deus para a igreja, sem dúvida, né? O apóstolo Paulo desejava muito visitar os crentes em Roma, mas por causa da grande demanda ministerial que Deus o incumbiu, a grande responsabilidade, sempre uma tarefa a mais para fazer. Ele tinha os seus planos de visitar Roma. Paulo tinha os planos de visitar Roma. Um plano de longa data. Plano esse já também confirmado por Deus. Ele tinha a confirmação de Deus que ele deveria estar em Roma, mas passava-se anos, entrava outro ano e mais um ano. Isso não acontecia. E Paulo nem imaginava como ele iria chegar lá, né? Ou melhor, ele teria os seus planos de como chegar em Roma. Só que sabemos pela narrativa bíblica de que Deus o surpreendeu. Ele não imaginava chegar com tanta segurança em Roma, né? Ele precisava, sem dúvida, de toda aquela segurança para poder cumprir esse plano de Deus, senão ele não chegaria vivo lá. Hoje entendemos isso. Esse grande presente de Deus para a igreja nos traz muito ensinamento doutrinário, mas a partir do capítulo 12, sabemos que temos muita doutrina prática, né? Eu gosto de chamar também a prática de doutrina, porque a prática do cristão também é uma doutrina bíblica, né? Então, a partir do capítulo 12, nós vemos Paulo tratando com a igreja em Roma que uma vida cristã nos leva a ter relacionamentos corretos. Nós vemos no capítulo 12, já nos primeiros versículos, né, versículo 1 e 2, o relacionamento correto para com Deus, uma entrega total a Deus, né? Capítulo 12 também vemos um relacionamento com os outros cristãos dentro da comunidade cristã em comunhão. Também vemos no capítulo 12 o nosso relacionamento com a sociedade que estamos inseridos, como deve ser o nosso relacionamento com a sociedade. Entra o capítulo 13, nós vemos como deve ser o relacionamento do cristão com o governo, com a autoridade governamental, o Estado, né? Como deve ser o nosso relacionamento. E quando chega no capítulo 14, Paulo também fala de como deve ser o nosso relacionamento com outros cristãos em meio a discordâncias, em meio a opiniões diferentes, em assuntos que vou chamar de periféricos, assuntos que não afetam de forma, não afetam os elementos básicos da fé cristã. Mas Paulo, ele apresenta aí a partir do capítulo 14, e é um tema que ele aborda muito, porque começa no capítulo 14, versículo 1, passa até o versículo 23, entra no capítulo 15 e segue. Diretrizes, orientações apostólicas, dada por Deus, como nós devemos nos relacionar com outros cristãos dentro da comunidade que têm opiniões diferentes.
E nesses tempos onde a cristandade, né, muitos têm manifestado as suas opiniões, nós teremos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós não podemos permitir que opiniões diferentes em assuntos que não afetam os elementos básicos, fundamentais da nossa fé, nos separem, de forma nenhuma. Então, no capítulo 14, Paulo, um dos temas que ele vem tratar nessa carta é sobre esse relacionamento entre cristãos que têm opiniões diferentes. E não vai ser o estudo, ou apenas dar uma pincelada aqui, mas podemos encontrar, eu pelo menos separei 12 princípios. Como eu disse, não vamos estudar esses princípios hoje, mas 12 princípios que nos ajudam a conviver bem dentro de uma comunhão, dentro da comunidade cristã, com irmãos que têm opiniões diferentes em assuntos periféricos, tá bom? Porque em assuntos fundamentais da fé, por exemplo, não há nem comunhão, né? Por exemplo, alguém que não crê que Jesus Cristo é Deus, ele não faz parte do corpo de Cristo, evidentemente, ele não tem comunhão conosco. Então, não é esse o tema. O tema é, como vemos no capítulo 14, pessoas que têm opiniões diferentes. E no capítulo 14, Paulo fala que Deus acolheu tanto um quanto o outro. Então, se Deus acolheu o meu irmão que tem uma opinião diferente de mim, eu não tenho direito de não acolher aquele que Deus acolheu. E no capítulo 14, Paulo vem tratando esse assunto, né? De se relacionar com irmãos que têm opiniões diferentes. Ressalto, irmãos, temos que ter muito cuidado com esse tema. Não podemos permitir que ter opiniões diferentes em assuntos periféricos venha nos separar. Capítulo 14 fala muito do crente dentro de um tema específico, que é comer ou não carne, ou guardar dias específicos ou não. Paulo trata um assunto do crente forte e crente fraco dentro desse tema. Então, não está falando de um crente espiritual em todos os temas, é dentro desse tema sobre comida e sobre guardar dias. Sabemos que a igreja em Roma, ela é bem heterogênica, ela é composta de crentes gentios e crentes judeus, que têm pensamentos diferentes sobre esses temas, têm costumes diferentes sobre esses temas de comida. E Paulo, então, ele trata, aí no capítulo 14, ele tem uma orientação que é para os dois grupos, tanto o fraco como o forte nesse assunto. Não é uma exortação só para um. A exortação bem clara que nós temos aí, no versículo 3 do capítulo 14, diz assim: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Simples assim. Então, há uma exortação para os dois. Aquele que é forte nesse sistema, tem a sua convicção bíblica, que está tudo bem, ele não pode desprezar aquele que não está bem nesse tema. E aquele que não está bem nesse tema, aqui comida e dias, né? Ele não pode julgar o outro. Quando Paulo, então, escreve isso diante da igreja, agora trouxe luz. Se alguém tentava se enganar, que na comunidade lá ninguém comia, agora caiu do cavalo, né? Porque Paulo revela, não, tem gente aí que come sim. Né? E se alguém pensava que isso aí é um problema superado por todos, também caiu do cavalo, que Paulo trouxe a informação, não, tem gente aí na comunidade que tem problema com essa questão de comida. Então, é um assunto que tem que ser bem resolvido na igreja. Opiniões diferentes em assuntos periféricos não pode separar o povo de Deus. Aquele que é forte em determinados temas periféricos, me refiro, quero enfatizar isso, ele não pode, a ordem aqui é clara de Deus, não despreze o outro, e o outro não julgue o outro. Então, temos esta ordem bem clara
aqui de Deus dada por Paulo. Então, esse assunto ele vai tratando aí no capítulo 14. No final, quando ele vai ir para o fechamento desse tema, no capítulo 15, ele chega no versículo 13 e diz assim, capítulo 15 de Romanos, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu creio que aqui está a chave para sabermos lidar bem com esses temas, esses relacionamentos diversos que temos que ter como cristãos, que Paulo começa a tratar aí no capítulo 12. Ele fala no versículo 13, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então, um crente, ele precisa estar fortalecido no seu crer, né? E um crente fortalecido no seu crer, ele vai saber resolver bem esses conflitos, essas diferenças de opiniões que temos como irmãos dentro da comunidade. Por quê? Porque ele está cheio de todo gozo e paz no vosso crer. Ele está bem edificado, né? E na sequência do versículo 13 ele fala para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo, né? Então, ele sabe que é o poder do Espírito Santo que o capacitará para acolher, por exemplo, o irmão mais fraco. Ele não vai fazer isso na sua força. O irmão mais forte aqui, no caso, ele está desfrutando de uma comunhão tão intensa com Deus que ele está cheio de gozo e paz no seu crer, né? Ele está rico da esperança no poder do Espírito Santo, que ele é capaz de acolher este irmão também, né? Então, o irmão aqui forte, ele não tem tempo para se desentender acerca de questões não essenciais. Ele está cheio, pleno no seu crer, né? E essa esperança que fala aqui, a esperança no poder do Espírito Santo, né, quando compartilhada por todos dentro da igreja, é uma força unificadora, né, e poderosa na vida do cristão. E para isso, é importante que não falte a reunião. Para isso, é importante que a igreja não deixe de reunir. Para isso, é importante que a igreja não deixe de ser edificada. Porque se o crente não estiver cheio de gozo e paz no seu crer, ele será um problema. Ele será um problema na igreja. Então, o crente ele precisa estar fortalecido no seu crer. E a igreja, irmãos, tem as ferramentas necessárias para não se perder no caminho, né? A igreja tem as ferramentas necessárias. Então, o crente fortalecido no seu crer, ele saberá resolver bem esses conflitos, essas diferenças de opinião. Não afetará a sua comunhão, né? Porque ele está fortalecido no seu crer, ele saberá resolver bem os seus conflitos. Versículo 14 é interessante, como que Paulo, então, ele continua preocupado com esta igreja, porque ele sabe que lá tem pessoas que têm esse problema, têm opiniões diferentes nesses assuntos que Paulo considera periférico. E ele fala no versículo 14, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Então, Paulo, eu sempre aprendi, e eu creio que está certo isso, né? Essa informação é certa. Se não for, os irmãos depois me corrijam, tá bom? É que não foi Paulo o fundador da igreja em Roma, tá certo? Faz assim com a cabecinha, se todo mundo concorda. Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Cabecinha assim ou cabecinha assim? Paulo não foi, eu estou afirmando, Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Sim ou não?
Sim, Paulo não, correto, Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Mas no versículo 14, olha que interessante. Ele está certo a respeito desses crentes que ele está escrevendo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. Quando nós chegamos no capítulo 16, Paulo cita vários nomes de irmãos que estão nas igrejas em Roma, porque entendemos que em Roma existem várias igrejas locais em Roma. Não existe só uma igreja lá em Roma. Existem várias igrejas locais distribuídas em algumas casas lá. Quando você olha no capítulo 16, vários nomes dessas pessoas que nessa época estava vivendo em Roma, são pessoas que tiveram influência de Paulo na sua vida cristã. São pessoas que foram instruídas por Paulo. Foram pessoas que conviveram com Paulo, que estão vivendo lá em Roma. Então, com certeza, embora Paulo não tenha sido fundador da igreja em Roma, ele conhece bem muitos crentes que lá moram. Crentes esses, muitos deles que são, ou melhor, compõem a liderança das igrejas em Roma. E ele está ciente de quem são essas pessoas. Ele também está ciente, como já abordei no capítulo 14, que há problemas nesta igreja com relação a opiniões diferentes. E Paulo, então, trouxe o ensino para esses crentes que um crente bem fortalecido no seu crer, cheio da esperança, com o poder do Espírito Santo, ele saberá resolver isso. Agora, como isso vai acontecer na vida do crente? Ele fala, possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Irmãos, Paulo, então, ele sabe que esses irmãos aqui em Roma têm as ferramentas necessárias para a edificação mútua. E a ferramenta necessária, ela não é só o conhecimento. Quem pega um elemento essencial para a edificação mútua no versículo 14, abra o som e diga, além do conhecimento, o que é necessário além do conhecimento para a edificação mútua? Versículo 14. Bondade. Bondade. Irmãos, conhecimento sem bondade, você pode arruinar a comunhão. Conhecimento com bondade é o que resolve. Você, por exemplo, nesse caso que ele vem tratando no capítulo 14, de opiniões diferentes, o forte, ele tem conhecimento que não é pecado ele comer a tal carne. Agora, se ele ficar só com o seu conhecimento e não tiver bondade, o que ele vai fazer com aquele cristão que Deus acolheu, que tem dificuldade? Ele vai passar como um rolo compressor e vai chicotear o cara, coitado. Vai desprezar, que é a orientação contrária que Paulo traz lá. Não despreze. Então, irmãos, muito cuidado. Nós temos as ferramentas necessárias. Tem conhecimento? Sim, mas se você só tem conhecimento, e lhe falta bondade, você não está apto para instruir, para admoestar. Então, Paulo sabe que eles precisam de conhecimento, mas eles têm que estar revestidos da bondade. Então, o crente ele precisa ser fortalecido no seu crer para resolver esses conflitos de opiniões diferentes. E ele saberá resolver esses conflitos com conhecimento, mas também com possuídos de bondade. No versículo 15, algo também que me chama a atenção, para manter-se fortalecido no seu crer, tem um assunto que precisamos muito dar muita importância e superar em nossa vida, que é a repetição. Repetição para muitos é algo enfadonho, mas se a repetição é da palavra de Deus, não pode ser enfadonho para o cristão.
Versículo 15 diz assim: entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente. Por que ele fala entretanto? Ele falou que eles estavam possuídos de bondade e cheios de conhecimento. Mas ele fala, embora vocês estejam possuídos de bondade, cheios de conhecimento, vocês precisam o quê? Trazer novamente à memória o quê? As verdades bíblicas que vocês foram instruídos. Ela precisa ser repetida. Por isso reunimos, irmãos. Por isso estudamos a palavra de Deus. Por isso congregamos. Por isso temos os nossos encontros. A igreja precisa repetir, repetir e repetir esta mensagem. E ele fala, ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, até para quem tem as ferramentas, é necessário ser relembrados das verdades bíblicas. Uma vez possuído de bondade, cheio de conhecimento, você não chegou ao fim. A vida cristã continua e você precisa ser relembrado de verdades bíblicas. Paulo fala aqui que ele foi audacioso. É interessante ele usar essa palavra, né? É necessário ser ousado para repetir verdades já conhecidas, né? Por que precisa ser audacioso para repetir verdades conhecidas? Porque ao ser audacioso para repetir verdades conhecidas, nós estamos rejeitando a tentação de criar novas verdades, de criar novas abordagens dos textos bíblicos, por exemplo. É a palavra que se renova em cada coração, irmãos. E não eu que renovo a palavra. Infelizmente, muitos têm caído nessa tentação. Não têm sido audaciosos para repetir a mensagem que ouviram. Querem trazer novas abordagens, nova forma, né? Não, de forma nenhuma. Né? Devemos que nos livrar dessa tentação de criar novas abordagens. É a palavra que se renova em cada coração e não eu que renovo a palavra. Um exemplo claro disso foi o irmão no começo. Né? O irmão no começo não trouxe nada novo para ninguém. Né? Ele não trouxe nada novo. O irmão Ciro não trouxe nada novo para ninguém. Né? Ele não trouxe uma nova abordagem sobre oração na madrugada. Não foi o irmão Ciro que inventou isso e está trazendo para nós hoje. Né? O que ele simplesmente fez? Foi lá nos textos sagrados e nos fez relembrar verdades bíblicas. A palavra se renova. Né? E não foi o irmão Ciro que foi lá renovar a palavra. Muito bem. Então, o crente, para ser fortalecido, ele precisa ser relembrado. Relembrado sempre de verdades que ele já bem conhece. Tá bom? Então, para resolvermos os nossos conflitos, irmãos, né, o crente, ele precisa estar cheio de todo gozo e paz no seu crer. Como isso acontece? É com a repetição. Como isso acontece? É com a repetição das verdades que ele já foi instruído. Né? Não uma nova abordagem, mas repetição das verdades que ele já foi instruído. Então, um crente fortalecido no seu crer, ele consegue resolver esses seus conflitos. Eu sei que a hora está passando, mas eu vou mais um pouquinho, tá bom? Espero que... posso ir mais um pouquinho? Eu quero falar também que um crente fortalecido no seu crer, um crente fortalecido no seu crer, ele não deixa de cumprir a sua missão, mesmo em meio aos conflitos. Paulo, então, a partir do verso 16, ele vai deixar isso claro para esta igreja, que tem os seus problemas, tem os seus conflitos, tem os problemas a serem resolvidos. Mas, em meio a tudo isso, um crente fortalecido no seu crer, ele, enquanto resolve esses problemas, ele não permite ser freado em seu compromisso missionário, em seu compromisso com o evangelho, o compromisso que a igreja tem, né, de ser uma propagadora do
evangelho. E ele continua, então, no versículo 16, quando ele fala assim: por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Então, o Paulo está convencido que no seu plano de vida ministerial, ele está convencido que esse anunciar a mesma coisa permeará o seu ministério sempre. Paulo sempre trazia a mesma mensagem, o Cristo e esse crucificado e ressurreto. Então, Paulo considerava sua tarefa de anunciar o Evangelho de Deus, repare no versículo 16, ele considerava a sua tarefa de anunciar o Evangelho de Deus uma função sacerdotal na qual ele apresentava os gentios salvos como uma oferta a Deus. Ou seja, cada alma que se rende aos pés de Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, é uma oferta a Deus. Né? E cada alma edificada por esta palavra é uma alma na qual o Pai, ele se compraz. Né? E Paulo tem esse conhecimento. O sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é um encargo sagrado da igreja. E mesmo que você tenha conflitos, como vimos, para resolver problemas, demandas que uma comunidade cristã tem que resolver, essa engrenagem não pode parar, né? Porque é o encargo sagrado de Deus. Qual? Anunciar o Evangelho de Deus. E aí Paulo vem enfatizar isso para esta igreja, né, que tem os seus conflitos para resolver. E Paulo fala, olha, eu não vou deixar de anunciar o Evangelho de Deus. E Paulo está dizendo para eles, eu sei que vocês têm coisas para resolver aí, mas vocês também não podem deixar de anunciar o Evangelho de Deus, porque é um sagrado encargo que Deus concedeu à sua igreja. Versículo 17, ele fala, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, aqui também vemos algo bem interessante. Paulo está comprometido em anunciar o Evangelho, mas Paulo, ele não se gloria nas suas realizações. Paulo se gloria não nas suas realizações, mas no que aprouve Deus realizar por meio dele. Né? Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, em cada alma ganha, então, em cada anunciar do Evangelho, eu me glorio na ação de Deus através de Cristo Jesus. Ele se coloca no seu lugar. Né? E é tão bom se todos nós pudéssemos olhar também para todos os ministros do Senhor desta forma. São apenas porta-vozes. Né? A obra, a glória é de Deus. É Ele que vai alcançar os corações. Versículo 18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Irmãos, em tempos que a igreja tem querido se envolver e discorrer sobre tantos temas, que vem trazendo a mais conflito e atritos na nossa comunhão. Paulo nos traz uma lição aqui, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu em intermédio. Paulo sabe que o que ele tem do Senhor, aquilo que ele tem do Senhor, é que conduz as pessoas à obediência, ou seja, ao Evangelho. É o que ele tem do Senhor, é o Evangelho. Não, então, ele começa a falar aqui do versículo 19, muito interessante isso também, os sinais, os poderes, tudo que Deus concedeu para Paulo em seu ministério. É evidente, irmãos, que Deus deu para Paulo exercer seu ministério orientação e direção e poder bem específicos, que cumpriam propósitos específicos. Olha o versículo 19. Que ele exerceu seu ministério por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Eu não entendo que eu tenho as mesmas especificações que Deus deu ao apóstolo Paulo, mas eu tenho a mesma missão. A mesma missão, que é divulgar
o evangelho de Cristo. E Paulo também sabia de uma coisa, que o que alcançava os corações era o evangelho. Ou seja, irmãos, aquilo que realmente mudava a vida das pessoas, aquilo que realmente era importante para as pessoas, é exatamente aquilo que nós também temos hoje, o evangelho. Paulo, ele fez sinais, ele fez prodígios, atuou muito no poder do Espírito Santo, mas ele tem a consciência de quê? A consciência de que o que mudou as vidas, o que alcançou os corações, não foram os sinais, os prodígios. Isso autenticou o seu ministério, mas foi o evangelho. Aquilo exatamente que nós também temos, o evangelho. Então, como Paulo agiu, né, usou as ferramentas que Deus deu, mas ele nunca atribuiu às ferramentas a glória, mas sim aquilo que ele recebeu, que é o evangelho. Versículo 20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Eu tive os sinais, tive os poderes, sim, mas eu esforcei-me para pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, embora não recebemos de Deus as mesmas especificações que Paulo recebeu, nós temos a mesma essência quanto à missão, que é proclamar o evangelho sempre. Não importa o que o mundo está passando, a igreja deve continuar proclamando o evangelho sempre. Como igreja, irmãos, temos que ter esta prática, como Paulo mostra aqui, de desbravar novas regiões. Paulo tem essa prática de desbravar novas regiões. Contudo, de forma específica, essa não é a prática de todos os crentes, e nem tem como ser. Vocês concordam comigo? Faz assim com a cabecinha. Todos os crentes vão desbravar novas regiões? Todos os crentes vão, especificamente? Não. Mas a igreja, sim. A igreja, sim. Essa não é a prática de todos os crentes individualmente, mas como igreja, essa deve ser a prática, desbravar novos lugares com o evangelho. Então, cada crente, embora não esteja diretamente nessa missão, ele deve estar envolvido nela, porque se ele está dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, a igreja deve estar envolvida com a evangelização sempre, em todos os lugares. Então, se eu faço parte da igreja local, se eu faço parte da igreja, do corpo invisível de Deus, do corpo de Cristo invisível, a igreja, então eu tenho que estar, de uma forma ou de outra, comprometido com isso. Mesmo que de forma direta eu não seja o desbravador, mas Deus tem os seus servos que ele separa para estas obras. Então, alguns, por exemplo, serão chamados para cuidar das igrejas recém-organizadas. Alguns vão ficar. Isso é claro, vemos isso claro no ministério de Paulo. Muitos ficavam, porque que adiantaria fundar igrejas em novos lugares e deixar essas igrejas sem ensino, sem pastoreio, sem liderança? Então, alguns Deus vai separar para ficar. Mas devemos entender que, como igreja, a igreja tem que estar comprometida com a pregação do evangelho sempre. Irmãos, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Um crente fortalecido no seu crer, ele resolverá muito bem os conflitos com opiniões diferentes. Muito importantíssimos, principalmente nesses dias atuais, que muitos cristãos estão manifestando publicamente suas opiniões, que talvez sejam diferentes da sua. Mas são em assuntos que não têm a ver com o elemento fundamental da nossa fé, tá bom? Então, não despreze o seu irmão, né? E também não julgue o seu irmão, tá bom? Vamos saber lidar com essas diferenças de opinião, né? E também um crente fortalecido no seu crer, ele não interromperá, isso? Ele não interromperá, né? É isso mesmo? Rapaz, como é que pode?
português me falha. Interromper. Ele não... interrompeu. Interromper. É isso aí que a irmã Regina Célia disse. Não causará ruptura. Um crente fortalecido no seu crer, ele não vai deixar de cumprir a sua missão, que é propagar o evangelho, né? Mesmo que no meio da caminhada ele tenha que resolver conflitos, problemas, mas isso não pode afetar a sua missão. Eu queria seguir mais um pouquinho, mas eu vou parar aqui, porque já temos bastante tempo aí, né? Porque o último tema seria que um crente fortalecido no seu crer, mesmo que ele faça planos, né, e demore anos para realizar esses seus planos, né, ele também continuará servindo ao Senhor, né? E enquanto serve ao Senhor, o Senhor vai direcionando a sua vida a alcançar esses planos que Deus já confirmou em sua vida, né, que é a sequência aí do versículo 22, né, porque Paulo vimos claramente que ele tinha um desejo, um plano dele de visitar Roma, mas foi sendo adiado. Talvez você também tenha planos que está sendo adiado. Talvez por causa da situação que estamos vivendo, planos estão sendo adiados. Muitos planos estão sendo adiados. Paulo teve seu plano adiado para visitar Roma muitas vezes, mas por quê? Ele tinha uma demanda ministerial. Tão importante, irmãos, se envolver com o evangelho. Tão importante é o evangelho para o cristão. Se você realmente estiver ativo na vida cristã, envolvida com o evangelho, mesmo que os seus planos estão sendo adiados, mas em meio a esses adiamentos, você continua fiel, servindo ao Senhor, o Senhor vai encher o seu coração de graça, de alegria, e em meio ao seu serviço, em meio ao serviço ao Senhor, ele vai dirigindo você, como fez aqui com Paulo. Paulo ele tinha esse desejo de visitar Roma, que foi sendo adiado, mas ele não ficou frustrado com esses adiamentos, né? Enquanto estava sendo adiado, ele continuou servindo naquilo que Deus permitia que ele servia. E foi servindo, e quando ele se deu conta, ou melhor, quando ele bem nem se deu conta, né, ele chega a Roma de uma forma que ele não esperava. Então, enquanto nossos planos estão sendo adiados, né, a nossa missão não pode ser adiada. Nosso compromisso com Deus não pode ser adiado, né? Nosso compromisso para propagar o evangelho. Continue, irmãos. Vai servindo ao Senhor. Vai servindo ao Senhor. E Ele vai direcionando a sua vida, né, até o nosso encontro com o Senhor. Mas outra ocasião a gente segue aí no versículo 22 em diante, tá bom? Um grande abraço para os irmãos, que a palavra do Senhor venha confortar os nossos corações. O irmão Anderson. Sim. O irmão está livre quarta-feira que vem? Estou livre. Se quiser estar conosco. Por acaso, é o único dia que eu não consegui agendamento ainda. Tá bom. Então, quarta-feira a gente pode até seguir aqui no versículo 22. Tá bom. A gente segue no versículo 22 quarta-feira que vem. Tá bom? Aqui. Fazemos uma recapitulação e continuamos no versículo 22. Planos adiados, mas continuamos servindo ao Senhor. Próximo tema, então. Deus abençoe. Obrigado, irmão Anderson, que o Senhor te abençoe. Então, para a próxima quarta-feira, continuidade do estudo bíblico dirigido aí pelo irmão Anderson, tá? Então, não falte. Próxima quarta-feira, continuidade do estudo. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos, de todas as irmãs. Nós vamos agora passar a oportunidade ao Carlinhos para ele estar fazendo os anúncios da semana, e logo após os anúncios eu quero convidar o irmão Elísio para estar fazendo a oração final da nossa reunião de hoje. Então, Carlinhos vai fazer os anúncios e logo depois o irmão Elísio está com a oportunidade para orar.